Também acho que é importante registrar o significado, né, dessa rede para a universidade brasileira, para o pensamento no Brasil. Acho que há uma contribuição extremamente relevante. Destacar esse aspecto já apontado aqui. Nós tivemos uma discussão hoje sobre a questão da universidade e de ver como é que a própria rede ela expressa um pouco seus conceitos na sua forma de se organizar, né? Já foi dito aqui, a gente é muito raro, eu não conheço o tradicional na academia, no Brasil e no mundo, né? É que nas relações, as discussões sejam lideradas pelos grandes centros, que as relações entre os grandes centros e os pequenos centros, os centros mais isolados, sejam relações de certa subordinação. E aqui a gente tem uma rede que sempre teve essa preocupação, assim que os recursos permitiram, de ter participação de pesquisadores de praticamente todo o país, de pequenas, de grandes universidades, da Amazônia ao Rio Grande do Sul, né, num espírito muito fraternal, de construir junto uma tentativa de uma nova explicação, de novas formas de fazer política no Brasil. Então acho que esse é um elemento, um registro extremamente importante. Acho que o esforço aí de fazer o filho do Marcelo, né, que foi o livro como forma de comemorar, eu acho que também foi um elemento muito importante nessa história toda, porque, queira ou não, com toda dificuldade, isso foi um esforço de sistematização desses 20 anos de experiência, e ele foi muito mais do que um livro de resultados, ele é um livro de agenda, né? Eu acho que todos nós colocamos aqui, em cada uma dessas áreas que se começou a entrar, ficou claro que nós temos desafios, né? Desafios teóricos, desafios conceituais, que precisam ser tratados de maneira mais aprofundada, de maneira mais rigorosa, né, para dar maior consistência ainda a isso que a gente vem fazendo. O capítulo que eu escrevi aqui a 4 mãos, né, eu, a Helena, a Cristina e a Priscila, trata de uma questão que eu acho que tem muito a ver com a nossa discussão de hoje, né, sobretudo a nossa discussão pela manhã. Foi um capítulo que procurou fazer uma avaliação da penetração desse conceito, né, e da política de arranjos produtivos locais na política de desenvolvimento brasileira dos últimos anos, especialmente da política de desenvolvimento tecnológico, produtivo e regional. Eu acho que foi um momento assim também muito feliz, importante para fazer essa recuperação, né? Porque na verdade, quer dizer, o que nós vivemos no país é que depois de tanto o Brasil como boa parte da América Latina, nos anos 50, entre os anos 50 e os anos 70 aí, termos feito uma enorme experiência de política ativa de desenvolvimento, né, no sentido de avançar na industrialização dessa região e conseguiu fazer um catch-up aí do padrão da produção de massa até os anos 70, né? Mas com todos os problemas decorrentes de um catch-up não adequado à realidade, subordinado, né? Dependente, periférico, com uma série de problemas, entre os quais eu destaco um muito fortemente, que é a concentração de renda, né? Enquanto o pós-guerra no mundo significava, em função das condições especiais criadas pela guerra, um quadro de desconcentração de renda, de welfare state, etc. O que nós fizemos na América Latina foi conseguir, com política ativa desenvolvimentista, fazer um processo acelerado de crescimento econômico e um profundo processo de concentração de renda e espacial, regional, né? 70 é o ápice disso. E depois, nos anos 80, 90, uma total interrupção das políticas, o abandono de qualquer visão de possibilidade de se pensar a longo prazo. Então, o que nós começamos a viver nesse momento que nós estamos entrando com a discussão do conceito, que é no final dos anos 90, é exatamente o momento que o país está procurando reconstruir
uma inserção, uma política ativa de desenvolvimento para ele, né? Num momento em que também com o fim da ditadura, com um certo sentimento que viabiliza a Constituição de 1988, uma das mais avançadas do país aí, em termos sociais, em termos de proposições, né? Muitas delas que nunca saíram do papel, mas criou-se um ambiente, né, que gerou inclusive a possibilidade de um governo, aí, a partir de 2003, com uma proposta mais avançada, né, uma proposta de não só retomar uma ideia de desenvolvimentista, mas a partir de uma lógica de inclusão, né, de uma lógica de uma outra lógica de desenvolvimento. E esse esforço aí foi um esforço que começa com a tentativa de construção de diferentes políticas. Voltamos a tentar fazer política industrial, a fazer política de inovação. Pela primeira vez estruturamos uma política de desenvolvimento regional articulada para o Brasil, né, nesse momento. E a discussão é como é que o conceito de arranjo e como é que a visão sistêmica perpetuou, participou, né? Foi elemento desse processo. E aí eu acho que, por aí eu volto à questão de manhã, quer dizer, nós temos um elemento chave, né, que, a nosso ver, fez com que um elemento que dificultou, né, uma utilização mais aprofundada do conceito, que é exatamente a incapacidade de articular esse conjunto de políticas em torno de um projeto. Então, aquilo que nós discutimos aqui de manhã, a ideia de se ter um projeto nacional, um projeto de para onde efetivamente... É claro que nós tínhamos ideias, forças muito importantes, né, e históricas para o Brasil, né? Vamos reverter a questão da desigualdade para ir para a inclusão. Nós conseguimos fazer com que a curva, né, da história do crescimento brasileiro, que vinha na concentração, se inverter. Isso aconteceu no Brasil, isso foi um carro-chefe, acabar com a pobreza, fazer a inclusão. Havia também a questão de como ter uma política de desenvolvimento tecnológico que incorporasse a ideia de Sistema Nacional de Inovação, que tivesse a ideia de construir capacidade própria de inovação no país. Isso também estava lá na tentativa de formular uma política tecnológica do Brasil, né? A política industrial também, ela tentava ir para esse campo, a política regional, mas o que faltou efetivamente foi de que a ideia sistêmica, né, que estava lá, por exemplo, na ideia de Sistema Nacional de Inovação, saísse da intenção e efetivamente pudesse se expressar na política. Ou seja, essa incapacidade de ter a visão de conjunto, a visão de sistema, que fez com que essas políticas fossem fracionadas, né? Que a política industrial não conversava como deveria com a política de inovação, que não conversava nada com a política regional, e tinha uma outra fratura muito importante, que era a fratura entre a ideia da inclusão e a ideia do desenvolvimento com tecnologias nacionais, etc, etc. Ou seja, a pobreza e a questão social, ela não conseguiu se articular. Você tinha uma política social de cá e uma política de desenvolvimento produtivo, inovativo do lado de cá, e na verdade a questão regional foi colocada lá junto, não como uma questão econômica importante para o desenvolvimento do país, mas como um problema de pobreza. Então a política regional foi enfiada lá junto com a política da política social, e não se conseguia construir essa articulação, exatamente porque não conseguimos, por uma série de razões, construir aí um projeto nacional. E com relação à política especificamente de APLs, a questão é que nós temos uma outra fratura aí que tem a ver com a que a gente discutiu hoje, a questão das escalas. Quer dizer, de um lado, a política de APLs ela foi colocada, junto com a questão regional, lá nas políticas para resolver o problema social, né? E de maneira... isso gerou avanços extremamente importantes, mas você não conseguiu conectar
a questão de que você pode ter um desenvolvimento produtivo, inovativo, moderno, inclusivo, né? Inclusivo, onde a questão da pobreza ela vai ser resolvida no âmbito dessa política. Então essa incapacidade de ter um projeto onde um desenvolvimento alternativo inclui, é que eu acho que é a questão-chave no capítulo. Então aí a gente tem de um lado um problema de que a política de cima não conseguia entender o papel do local nesse processo, né? Colocava como um elemento isolado ali, e por outro lado também, na nossa experiência de utilização dos arranjos, uma coisa que ficou muito evidente é que muitas vezes se resvalou na prática para uma visão localista, né? Então aquilo que o nosso companheiro, desculpe, eu não me lembro o nome aqui, da Índia, né? Dizia, Joseph, sobre o small is beautiful. Isso aconteceu na política, quer dizer, a política no nível de arranjo, muitas vezes ela foi para o localismo, né, para pequeno, o que teve resultados extraordinários num determinado campo aqui, mas ela não conseguia aqui de baixo subir para conversar com a política nacional, e do lado de lá também a política nacional não conseguia fazer essa relação. Então essa mediação, essa ideia de que a política tem que ser sistêmica, né, e as políticas e a ação dos arranjos tem que se articular essa política, isso não se conseguiu fazer. Nós chegamos a dar um passo importante, que foi uma discussão ali para 2010, 2011, do que nós chamamos de uma segunda geração de políticas de arranjos produtivos locais, né, onde começou-se a tentar pensar políticas, com, por exemplo, se trabalhando em redes de arranjos regionais, em torno de sistemas produtivos inovativos regionais relevantes, com capacidade de transformar o território, né, como políticas intermediárias para articular de fato uma visão nacional com a visão local. Bom, na sexta-feira de manhã a gente vai ter a oportunidade de discutir isso mais detalhadamente, mas grosso modo eu acho que são essas as contribuições do capítulo 10. Obrigado.